Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Gostaria aqui de deixar também uma passagem aqui no livro de Ruth, primeiro, versículo 16 a 17. Quinta-feira eu não estava com os irmãos do culto de oração, mas senti saudade. Estava pregando numa igreja, fui construir algumas pontes ali para também trazer os irmãos de lá para cá, né? Então, se a gente quer convidar, preciso também ter essa disposição para fazer esse intercâmbio aí. Mas eu senti saudade da igreja já. A gente, quando se apega, né, a igreja, aos irmãos, a igreja acaba, a gente sente falta, né? Que diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto sei outra coisa, que não seja a morte me separar de ti. Essa frase saiu da boca de Ruth para com a sua sogra. Uma declaração bonita, linda, acima de tudo, uma declaração de uma pessoa leal. Lealdade é uma coisa que é nobre, irmãos. E nós precisamos cultivar a gratidão e a lealdade de um para com os outros. E essa mulher, Ruth, entendeu o que era ser grata e o que era ser leal, ao ponto de fazer uma aliança, um juramento para com a sua sogra, visto que elas perderam o seu esposo. A Noemi perde, além de filhos, perde também esposo, e só ficaram as três mulheres, as duas viúvas e Noemi, que no caso também ficou viúva e perdeu ainda os filhos. E interessante que a Noemi falou: olha, vocês vão embora, eu vou despedir de vocês, para mim acabou, eu vou voltar para a minha terra, e vocês voltem para a terra de vocês, porque a mão do Senhor está sobre mim, está pesando sobre mim. Ela entendeu que aquilo poderia ser um castigo de Deus, mas mesmo assim a Ruth continua a ser fiel à sogra e ser fiel ao Deus da sogra, porque ela falou: a sua terra, o seu Deus será o meu Deus, tua terra agora será a minha terra. Quer dizer, mesmo a Noemi não tendo um discurso teológico positivo em relação a tudo aquilo, e é natural, mesmo assim a Ruth diz: não, o teu Deus será o meu Deus, porque acima disso tudo você não larga esse Deus. Então é questão de que esse Deus é fiel e é verdadeiro. Então eu quero esse Deus para mim, esse Deus vai ser o meu Deus também. E ela faz essa aliança com a sua sogra, dizendo: só a morte vai separar a gente. Então a gente vê uma linda história de amizade, gratidão e lealdade. Esses dias em casa encontramos alguns irmãos.
a qual congregamos alguns anos atrás. E a gente falando da primeira igreja que congregamos e tal, e por que o assunto saiu, que a igreja era pequena, mas era uma igreja avivada, uma igreja amorosa, uma igreja abençoada, era muito bom cultuar, servir a Deus naquele lugar. E aconteceu uma tragédia. O pastor da igreja, ele estava há uns 10 anos já, solteiro, e aconteceu que ele fez uma escolha errada e caiu em fornicação. E caindo em fornicação, a igreja ficou super abalada, super chocada, foi uma coisa muito triste, foi um desastre, porque a igreja estava crescendo nesse momento, estava indo muito bem, e aconteceu essa fatalidade. E conversa vai, conversa vem, alguns irmãos me questionaram, falaram assim: Manassés, você foi o último a sair. Por que você foi o último a sair? Eu falei, eu fui o último a sair porque aquele pastor, ele cuidou de mim quando eu era novo convertido. Ele segurou na minha mão, ele me ensinou muita coisa. E quando a minha casa estava passando por necessidade, ele me socorreu com uma cesta básica. Uma cesta básica simples, mas matou a nossa fome em casa. Tanto a mim quanto a minhas irmãs e minha mãe. Então eu não poderia, naquele momento, largar a mão daquele homem tão facilmente. Porque ele orou pela minha vida. Nós oramos várias vezes, em vigílias, em montes. E pagamos o preço. E eu não queria largar ele tão facilmente, a mão dele. Só larguei a mão dele, em último caso, quando já não dava mais. Porque a Bíblia diz, não andarão dois juntos se não tiver de acordo. E aí, quando não deu mais, aí eu fui, é preciso largar a mão dele. Mas continuei orando por ele. E hoje ele se arrependeu, se restaurou. E está bem, graças a Deus. Mas, o que eu quero passar com isso? Eu quero passar a lição de que lealdade, irmãos, é para poucos. Mas o Espírito Santo, ele nos ensina a ter lealdade um com o outro. O Espírito Santo, ele nos ensina a gente ser grato um pelo outro. Então, e essa passagem, ela revela isso. Ela revela essa mulher que foi grata e foi fiel, foi leal até o fim. Que o Espírito Santo continue cultivando isso em nossos corações e em nossas vidas, para que sejamos gratos, fiéis e leais. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.